ouvidos sensíveis à voz dele. O Espírito Santo que me diz, fala sobre isso. Eu não ia falar sobre isso, que eu estou falando aqui, sabe? É como se você se visse fora do teu corpo falando algo que por você não falaria. E você só chega a uma conclusão: é Deus. É Deus, só pode ser Deus. Eu não conseguiria falar assim. Eu não teria essa percepção, eu não teria esse discernimento. É Deus. Você chega a essa conclusão quando você está com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Então, se Deus tem falado ao teu coração, que não seja só aqui na igreja, você que prega, você que fala, você que tem uma oportunidade, onde quer que você esteja, abra sua boca, meu irmão. Abra sua boca, acredite no que Deus tem falado ao seu coração para transmitir às outras pessoas, porque às vezes nos bate um medo tão grande: será que isso é Deus mesmo? Será que não é de mim? Será que não é emocional, é do meu psique? É Deus, irmão. Abre a sua boca, deixa Deus te usar. O mundo vai conhecer Deus através de você. Você são as vestes que Deus usa no mundo. O mundo vai conhecer Deus através de você. Você é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus não são essas paredes. Toda a estrutura de culto, tudo que acontecia no passado, Jesus veio e habitou entre nós, e ele teve o privilégio de ser o primeiro homem a ser a habitação do Espírito Santo. É como se ele tivesse dito: olha, eu quero sentir isso aí. Eu também quero ser a habitação desse Espírito Santo, pelo menos pelo tempo que eu estiver aqui. Então, João, me batiza assim. Eu quero receber desse Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que em forma corpórea de uma pomba, e a voz do céu que soava e dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali, num take só, a voz de Deus, o Espírito Santo e Jesus sendo batizado por João Batista. E ainda dizem que a Trindade é uma inverdade, porque não existe a nomenclatura Trindade na Bíblia. Ali, manifestos, os três, num take só: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão aqui. É o Espírito Santo que me move a falar essas coisas. É Ele que intercede por você junto ao Pai, naquilo que você não sabe dizer. Às vezes você chega: como que eu vou orar, como eu vou me direcionar a Deus? É o Espírito Santo que corrige as suas orações. É como se ele dissesse: Pai, ele não queria falar assim, é disso que ele precisa. É isso que ele queria falar. É isso. E Jesus, como seu advogado, João 2, filhinhos, rogo-vos para que não pequeis, mas se porventura, se por acaso vier a pecar, tende Jesus, o seu advogado. Ele um dia ele vai vir como juiz, ele não vai vir para lutar, porque ele já vai vir para vencer. Ele vai vir só para definir o que tem que definir. Ele vem para vencer, mas hoje ele está como nosso advogado. Então, nenhuma acusação contra a sua vida, não existe nenhuma condenação. Romanos 8. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada te separa do amor e da misericórdia de Deus, querido. Você tem acesso. Deus, ele te ouve, ele te ama. Eu posso dizer com as minhas palavras: Deus, ele fica na expectativa de você se direcionar a ele. Será que quando meu filho vai se direcionar a mim? Será que quando ele vai falar comigo de novo, vai ter um tempo de qualidade comigo? Deus, ele fica nessa expectativa. E é isso. Vamos para a palavra? Eu queria te convidar para você abrir a Bíblia comigo. Paulo, escrevendo aos Romanos, a igreja de Roma. Nós estamos estudando, inclusive, essa carta. Nós estamos falando desses assuntos que eu continuarei a falar aqui, sabe? Mas não existe fim no que eu vou dizer. E eu não sou nenhum detentor da verdade. A minha intenção é ser um canal de Deus aqui. Trazer claridade aos seus pensamentos, te fazer pensar, aguçar o seu desejo de buscar, de entender, de ler, de conhecer. Essa é a minha intenção. Romanos capítulo 12, dos versículos 3 a 8. Nós já estudamos essa carta alguns meses atrás. Estamos no capítulo 14, vamos dar continuidade no domingo. O material já foi postado, inclusive, no grupo da Escola Bíblica.
Vamos ali passear pelo restante do capítulo 14 e até o meio do capítulo 15. Nós vamos estar aqui aprendendo. Romanos, capítulo 12, dos versículos 3 a 8. Está aqui, ó. Olha só. Que igreja chique. Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Nós fomos até o versículo 8. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Roma, falando ao povo do exato discernimento que eles precisavam ter acerca dos dons dispensados pelo Espírito Santo. Porque, para entender os dons, é sistemático. Nós aprendemos isso estudando. E eu quero aguçar o interesse dos irmãos para entenderem assim. Os dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. Hoje nós vamos falar exclusivamente dos dons espirituais. Por que falarmos dos dons espirituais? O apóstolo Paulo fala ao povo de Corinto no capítulo 12 que nós somos um corpo. Se somos um corpo, temos vários membros e a cabeça é Cristo. Amém? Até aqui. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que todos os corpos, todos os membros desse corpo precisam estar saudáveis. Porque se um membro desse corpo estiver doente, todo o corpo sente. Como no nosso corpo, se nós machucarmos o nosso dedo mindinho do pé, batermos, como normalmente acontece por falta de atenção na porta, nosso corpo todo vai sentir. Ou se a gente der uma martelada no dedo, como deve ter acontecido com muitos irmãos aí, ou se por acaso escovando o seu dente, você acertar a sua escova na sua gengiva, isso vai te prejudicar por muito tempo. Então, todos os membros do nosso corpo precisam estar saudáveis. E falando sobre os dons espirituais, que é o que nós cremos, nós já temos falado sobre isso aqui, o pastor Eduardo falou disso aqui, do crédito que nós precisamos ter no céu. Vocês lembram dessa mensagem? O valor é diferente de preço, vocês lembram disso? Se nós temos créditos no céu, o pastor Eduardo falou do continuismo, o pastor Eduardo falou do cessacionismo. Os cessacionistas são os nossos irmãos em Cristo. Deixo isso bem claro, os irmãos que estão em casa também entendam. São os nossos irmãos em Cristo que optaram pelo discernimento teológico deles, de enquadrarem a sua crença na questão cessacionista, de chegarem à conclusão, pelos estudos deles e exegese deles, de que os dons se encerraram na igreja primitiva. Porque, de acordo com a teoria e filosofia deles, eles dizem que os dons eram necessários porque não tinham doutores e mestres suficientes, então precisavam de operação de maravilhas, precisavam dos dons de curar e precisavam dos dons de elocução na implantação da igreja primitiva daquele tempo. Essa é a argumentação dos cessacionistas. Deixo bem claro, são os nossos irmãos em Cristo. Eu já fui convidado para ministrar em algumas igrejas reformadas, algumas igrejas com essa definição teológica, e a gente aprende na ética eclesiástica que nós precisamos saber onde estamos colocando o nosso pé.
Se eu chego numa igreja que tem uma fundamentação cessacionista, por mais que eu tenha um impulso de falar em mistérios com Deus, porque eu creio nisso, eu sou batizado com o Espírito Santo, e eu tenho certeza que muitos irmãos que aqui são também, e de repente existem muitos irmãos que são batizados por Espírito Santo, mas muitos já disseram a você que a única manifestação do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Isso não é verdade, é uma das manifestações. Tenho certeza que muitos irmãos aqui são batizados com o Espírito Santo e vem aquela vontade de falar em mistérios com Deus. A gente não entende, a gente não sabe o que está falando, porque é o nosso espírito se comunicando com Deus. Não é língua de anjo, porque a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 14, quando nós falamos em mistérios com Deus, o nosso espírito se comunica com o Espírito do Senhor para edificação. Os anjos não precisam se edificar. Judas mesmo vai dizer, lá na carta, vai dizer que os anjos que estão no céu foram elevados à categoria de santos anjos de Deus. Eles não precisam serem mais edificados, eles não caem mais. Os que caíram, a terça parte, se voltaram contra Deus, eles hoje são os demônios. Os que estão lá foram elevados à categoria de santos anjos de Deus. Eles não precisam de edificação. Os querubins, serafins, os arcanjos, eles estão já num patamar elevado. Deus já os conhece o suficiente, eles já foram provados como precisariam ser. E os anjos não precisam de edificação. Então, os mistérios que nós falamos nas línguas estranhas não são línguas de anjo. Nós sabemos o que a gente fala, a gente não sabe. 2 acontecimentos podem ocorrer: a glossolalia e a prosolalia. Não sei se vocês já ouviram falar. A glossolalia é quando nós falamos e existe a edificação, nós com o Espírito Santo. E a prosolalia é quando nós falamos em mistério com Deus para um determinado sentido ou uma providência divina. Eu posso estar aqui e começo a falar em mistério com Deus na China, na Alemanha, na Rússia, vão me entender na linguagem deles. O que aconteceu lá em Atos 2. Cada um os ouvia no seu próprio dialeto. É o que acontece, existe um fim. E eu posso falar em mistério com Deus e apenas me edificar. E antes de entrar no dom, eu não vou me estender. E existe o dom de interpretação de línguas. Nós vamos falar, vou dar uma pincelada em todos os dons, de maneira bem didática. Eu preciso ter noção e ciência do tempo. Eu falo em mistério com Deus e alguém municiado do dom de interpretação de línguas, ele é para a igreja, para a edificação, ele vai trazer aquilo no português. Quem interpreta? Alguém fala em mistérios com Deus em línguas estranhas e alguém interpreta, traz para a igreja, edificação. E quando não há intérprete, o dom e a variedade de línguas estranhas é somente para edificação. O apóstolo Paulo diz na sua carta: eu sou um dos que mais falam em línguas e mistérios com Deus. Mas ele tinha a sabedoria de suportar os irmãos na fé, aqueles que não acreditavam. Nós não estamos falando disso. Romanos, no capítulo 14, fala de nós suportarmos os irmãos, aqueles que não acreditam, aqueles que exercem uma definição diferente, uma exegese, interpretação diferente da nossa, dos textos sagrados. Isso não é questão de salvação, porque para a salvação a única coisa que a gente precisa é crer em Jesus. João 3,16, a única condição é crer. Mas os dons espirituais, já entrando neles aqui, são ferramentas que o Espírito Santo nos dá para aperfeiçoamento dos santos. Não é para eu ser mais elitizado que o irmão, não é para eu ser melhor do que o irmão, ou me definir o poderosinho. Não é. É para que a igreja tenha mais ferramentas. É como se a igreja fosse uma furadeira e os dons espirituais fossem os bits. Quem conhece aqui chave de fenda, chave Phillips e tantos outros tipos de... A gente não tem bit para uma parafusadeira. Os dons espirituais são os bits. E a igreja fica municiada dos dons espirituais para aperfeiçoamento dos santos, para exortação, como nós lemos, para consolo, para ensino, para revelação. E o Espírito Santo nos municia desses dons. E é disso que a gente vai falar. Nós não vamos falar de dons ministeriais e nós não vamos falar de dons de serviço. Nessa visão continuista de que o Espírito Santo continua agindo no meio de nós, de que o Espírito Santo ainda tem liberdade no meio de nós, nesse tempo de tanta apostasia, abandono consciente da fé, isso é apostasia. Nós não precisamos dos dons espirituais, irmão.
Nós não precisamos ser municiados dos dons espirituais, irmão. Tantas ideologias, tantos achismos. Nós podemos aqui hoje, sejam sinceros, fazer uma previsão do que vai acontecer nos próximos 5 anos no mundo? Não temos como. Imagina os professores de história explicando para os seus alunos como foi o ano de 2020, irmão, em termos históricos. Quem de nós esperávamos no final de 2019 para 2020 passar por tudo que a gente passou? E 2021 é uma incógnita. O amanhã pertence a Deus. O que nós temos que fazer é viver o hoje, como se fosse o nosso último dia, como se fôssemos esperar a vinda de Jesus agora. É isso que a gente precisa fazer. E falando de dons espirituais, para ser mais objetivo dentro do tempo que a gente tem. Você tem caneta, se você tem a sua Bíblia, faça igual os crentes de Bereia, Atos 17. Confere aí o que eu estou falando. E se alguém puder me ajudar, colocando aqui, projetando os textos, melhor ainda. Eu te agradeço. De repente algum irmão nosso tenha dificuldade de folhear a Bíblia, tenha dificuldade no aplicativo, já vão me ajudar, já irão me ajudar. Obrigado. Já irão me ajudar. Seja um crente de Bereia. Confira, tá? Vamos falar então dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles se definem, como eu mesmo acabei de falar, dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Você vai encontrar essas definições em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 8. Quem puder abrir comigo aí, se puder abrir comigo. Vamos lá? Dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui os 9. E a gente vai falar sobre cada dom. O versículo 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Primeiro dom do sistema dos dons de revelação. Palavra da sabedoria. Vamos definir o dom da palavra da sabedoria. Se você tiver caneta, você anota e guarda isso para você. Que dom maravilhoso. Sabe quem tinha esse dom? Só vou dar um exemplo. E exerceu Salomão. 1 Reis capítulo 3. Vocês lembram ali quando chegaram aquelas duas prostitutas com um filho morto na mão e a outra com um filho vivo, aquela briga para saber de quem era o filho vivo, porque provavelmente, e a história vai nos confirmar isso, uma deitou-se sobre o filho da outra. E elas precisando ali que Salomão julgasse a causa delas e definisse de fato quem era a mãe daquele filho vivo, porque o morto já tinha morrido. Então Salomão, palavra da sabedoria, aquele estalo assim, ó, me dá aqui a criança. Eu vou cortá-la ao meio e vou dar um pedaço para cada mãe. Pareceu ridículo. Mas quando ele pegou a criança e a espada para cortar a verdadeira mãe, ela se colocou à frente. Não, eu prefiro o meu filho vivo com ela do que um pedaço dele. Naquele estalo, Deus deu a ele a revelação da palavra de sabedoria. A mãe que desejou mesmo ficar sem o filho, mas dá-lo a outra, é a verdadeira mãe. Palavra de sabedoria. Isso deve ter acontecido com você. De repente você já tenha sido alcançado pelo Espírito Santo, pelo dom da palavra de sabedoria e nem sabe. Já aconteceu contigo? Você está num lugar e você precisa tomar uma decisão rápida. E o Espírito Santo, você entender que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem ao seu coração, faz assim. Toma essa decisão. E você tomar aquela decisão e você mesmo ficar abismado. Como eu tomei essa decisão? Dom da palavra da sabedoria. Principalmente se for em uma questão espiritual. Decisão para a sua continuidade de vida com Deus. Pode ter certeza. Foi uma iluminação do Espírito Santo. E se isso acontece de forma recorrente contigo, pode ter certeza. Dê ênfase ao Espírito Santo na sua vida. Ele está te alcançando com o dom da palavra da sabedoria. Quantos de nós, eu acabei de dizer, somos batizados com o Espírito Santo, temos dons e não somos ensinados a exercitá-los, não somos ensinados a dar vazão a esses dons com sabedoria, maturidade, e não andarmos como fanáticos e loucos, bitolados, como o mundo mesmo diz. O apóstolo Paulo, cheio dos 9 dons espirituais, mas ele chega no meio do aerópago, filósofos epicureus, filósofos de toda a definição filosófica daquela época, na Grécia,
Corinto, na Galácia. E ele começa a falar de maneira muito racional, dotado dos 9 dons espirituais. Os dons espirituais não te deixam bitolados, não te deixam como se você estivesse fora da sua sanidade. Você pode estar aqui, ó, falando com Deus em mistério, baixinho, dirigindo, lavando louça na sua casa, trabalhando, fazendo planilhas no Excel e falando em mistérios com Deus. E Deus ministrando no seu coração, maturidade, o teu espírito se comunicando com Deus. Mas pouco se fala isso nas igrejas. E Deus, ele tem nos levantado para nos deixarmos gastar para a glória dele. E Deus, ele tem nos levantado para facilitar o entendimento. Era isso que Jesus fazia. O ministério de Jesus foi do ensino. Eu já falei isso aqui. Se fosse preciso, ele se ajoelhava para olhar nos olhos de uma criança para dizer a ela o que ela precisava ouvir. É isso. A palavra do Senhor é simples. O evangelho é simples. Eu preciso ter o discernimento de explicar a um pastor e a uma criança o mesmo texto e eles entenderem. Eu preciso ter a didática correta. Eu preciso ter a linguagem correta. Eu preciso gesticular. Tem irmãos que são mais visuais. Eu preciso deixar o microfone longe da minha boca, porque tem irmãos que fazem leitura labial, têm a sua audição prejudicada. Tem irmãos que têm problema de audição. Eles precisam fazer a leitura labial. Jesus, ele pregava, pedia o barco emprestado, lembra? Eu gosto muito daquele louvor do Samuel. Deu tudo errado, ele pede o barco emprestado. E ele vai na direção do curso do rio, para onde a maré ia, porque o curso do rio, o lago da Galileia, não tinha mar, levava o som da voz dele. E ele precisava ficar distante da margem de areia para que todos pudessem ouvi-lo. Ele utilizava todos os recursos que tinha. Então, o ensino, a aprendizagem, ele está envolvido nos nossos relacionamentos dentro da casa do Senhor, na igreja. Uma coisa é você saber, outra coisa é você saber ensinar. Como Deus tem nos cobrado para aprendermos a ensinar, para facilitarmos. Eu aprendi muito isso nos meus estudos. Sabe o que está acontecendo nas nossas igrejas? A água está limpinha. Líderes, professores estão pegando a mão, enchendo de barro vermelho, jogando na água, para parecer mais turva, para se distanciar, para manter as estruturas de poder. Quanto mais pessoas alienadas dentro das nossas igrejas, isso favorece a uma classe de pessoas. E não era o que Jesus fazia. Ele andava no meio dos pobres, ele andava no meio das prostitutas, ele andava no meio de quem não merecia estar com ele. Ele facilitava a compreensão. E é isso que a gente precisa fazer. Palavra da sabedoria. Primeiro dom dentro do sistema dos dons de revelação. E a gente continua aqui. Entenderam? Palavra da sabedoria. Amém? Palavra da ciência, o segundo dom dentro da escala de dons de revelação. A gente continua aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Palavra da sabedoria, ponto e vírgula, continuação. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento, a palavra da ciência. Pode ir para o versículo 9, por favor. Palavra da ciência, o segundo dom. Vamos definir palavra da ciência, eu preciso correr. Palavra da ciência. Vamos lá. Palavra da ciência. O que é? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. Fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca de revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Palavra da ciência, sua função, o dom palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo da época, a identidade da mulher de Caim,
ou o número da loteria, o que vai dar, nada disso. O número do seu CPF, da identidade, que alguns aí andam revelando, né? Isso é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Vou dar um exemplo. O profeta Eliseu, foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Vocês lembram dessa passagem? 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 12. Outro exemplo, Daniel, acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2, do versículo 2, do 3 ao 17, no Novo Testamento, para não falar só de velho. Vamos falar um exemplo aqui do dom da palavra da ciência. Ananias e Safira, Atos 5. Lembra quando mentiram o Espírito Santo sobre o valor daquele terreno que eles venderam daquela terra? Deus, ele dá o dom da palavra da ciência a Pedro e aos apóstolos que ali estavam. Eles, munidos do dom da palavra da ciência, são queimados de dentro para fora. Primeiro Safira, primeiro Ananias, e na sequência ele escondido, Safira continua com a mentira e ela morre do mesmo jeito. Atos 5, dom da palavra da ciência. Então, não é um dom para adivinhações, é um dom que Deus te dá para você ter o discernimento correto para, como eu acabei de falar, a manifestação sobrenatural desse dom para preservar a vida da igreja. O inimigo é sem vergonha, o diabo, ele é demais. Ele tem milênios de astúcia, né? E o pior endemoniado não é aquele que estribucha no chão, não é aquele que rola. O pior endemoniado é o endemoniado racional, como Judas. Você lembra quando Jesus molha o bocado de pão e falou: um de vocês vai me trair? Ele molha o bocado de pão. Judas totalmente racional, fazendo conta do que ia fazer com as 30 moedas de prata que tinha traído a Jesus. Ele estava ali, ele não rosnou, ele não... nada. De forma, esse é o pior endemoniado. Muitas das vezes nós iremos, como igreja, precisar do dom da palavra da ciência. Do dom da palavra da ciência. Do dom de discernimento de espírito, que nós vamos falar daqui a pouco. O pastor disse, trabalha com a questão da libertação, o pastor Eduardo, e fala que a gente tem que provar os espíritos. Chegar para quem acabou de ser liberto e falar assim: olha, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou e é o Senhor da minha vida. Se a pessoa que foi liberta não consegue falar isso, ela não está liberta. Ela não está liberta, ela precisa confessar que Jesus Cristo veio em carne. Nenhum demônio vai confessar que Jesus Cristo veio em carne. Nós aprendemos isso aqui. 1 João capítulo 1, versículo 4. Temos que chegar a Jesus Cristo veio em carne. Se ele disser que Jesus veio em carne, que Jesus é o Senhor, está liberto. Palavra da ciência. Vamos dar continuidade, senão a gente não termina. Dentro do sistema dos dons da revelação, dom de discernimento do Espírito. 1 João capítulo 4, versículo 1. Pode abrir para mim, por favor? 1 João capítulo 4, versículo 1. Leia comigo. Estamos ainda dentro do sistema dos dons de revelação. Vamos entrar dentro dos dons de poder e depois dons de elocução, para a gente terminar. Tá? Dom de discernimento de Espírito. 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas prova se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E é verdade, as pessoas olham no seu rosto, nos seus olhos, mentindo para você. E a gente precisa do dom de discernimento de espírito. E o dom de discernimento de espírito é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, diácrisis, a palavra discernir significa julgar através, de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Mais uma vez eu vou citar Stanley Orton. Ele diz que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Você lembra ali do endemoniado gadareno? Chega diante de Jesus e
E Jesus chega para ele e não quer conversar com um demônio de cada vez. Os irmãos já devem ter presenciado alguém possesso de uma legião de demônios, que compreendem de 2 a 6 mil demônios num corpo de uma pessoa. 2 a 6 mil demônios. Então você vai ficar aqui conversando com um, sai outro, e entra outro. Um, sai outro, igual o pastor Eduardo, eu vi ele fazendo. Eu quero conversar com cabeça. Vem cá, eu quero o chefe de vocês. Irmão, intimidade com Deus. Eu quero o chefe de vocês. Contigo eu não quero ideia. Vem o cabeça, vem o líder de vocês. Não quero perder tempo, não estou aqui para perder tempo. Discernimento de espírito. E de uma vez a legião abandona aquele corpo, senão aquele corpo vai ser maltratado por possessões sequenciais. 2 a 6 mil demônios e legiões, porque são espíritos, eles não ocupam um lugar corpóreo, um lugar de massa. Discernimento de espíritos estão dentro do sistema de dons de revelação. Terminei os dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. Tranquilo. Vamos para os dons de poder. Eu já vou terminar. Na relação de dons de poder, ainda estou em 1 Coríntios capítulo 12, lá que o Juan está me ajudando. O primeiro dom no sistema de dons de poder é o dom da fé. Vamos lá? Dom da fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Está lá. Vamos falar do dom da fé dentro do sistema dos dons de poder. O dom da fé. O dom da fé. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé... É o que é a fé na Epístola aos Hebreus, irmãos, lembram? É o firme fundamento do quê? É isso aí. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Você sabe o que aconteceu ali? Pela fé, Abel, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E eu quero mais uma vez recomendar o livro Os Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Por incrível que pareça, todos os nomes citados ali, seja Whitefield, seja Edwards, Jonathan Edwards, o próprio Agostinho de Hipona e tantos outros que estão ali os que estão aqui naquele livro, eles eram cessacionistas, olha só. Eles não eram continuistas, mas eles demonstraram uma fé arrebatadora, que eu recomendo esse livro a vocês, Os Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Procurem por esse livro, tá? Eu recomendo a vocês. Eu estou lendo um outro livro que eu até trouxe para mostrar para vocês aqui, que eu recomendo demais. 777 curiosidades da Bíblia. Esse livro aqui ele vai falar de questões simples que são dúvidas nossas. Ele vai falar de John Wycliffe, que foi o homem que traduziu a primeira Bíblia para o inglês. Ele pegou a Vulgata Latina, o latim, porque naquela época, principalmente o Henrique VIII, o rei, ele tinha por costume considerar herético ou alguém que cometesse o pecado de heresia quem tentasse traduzir para outra linguagem a Bíblia. Só os sacerdotes, nem os pastores daquela época não tinham acesso à Bíblia, não sabiam latim. E John Wycliffe ele falou assim: ó, se Deus me der vida, qualquer lavrador vai ter mais conhecimento da Bíblia do que qualquer sacerdote, do que qualquer pastor. E ele dedicou a vida dele a isso. John Wycliffe, ele não foi morto. John Wycliffe, John Wycliffe, exatamente John Wycliffe, porque eu confundo John Wycliffe com outro que o antecedeu aqui. Eu estou aqui com a história, eu vou ler para você. O William Tyndale, quando ele também tentando traduzir a Bíblia da Vulgata para o inglês, ele teve que ir para a Alemanha. Ele estava sendo queimado, preso a um poste, 1494 a 1536. Ele levantou os olhos ao céu e falou: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Era o rei Henrique VIII. E o John Wycliffe, que depois conseguiu traduzir da Vulgata para o inglês, ele não foi morto em vida. Ele foi considerado um herético, mas conseguiu se safar. Depois de 40 anos de morto, exumaram o corpo dele, queimaram e jogaram as cinzas nos rios.
foi julgado como herege por traduzir a Bíblia. Por isso que, irmãos, nós precisamos ter tanto amor. Ah, como eu amo essa palavra, queridos. Quantos morreram para ela estar aqui nas nossas mãos? Quantos deram as suas vidas? Quanto nós precisamos nos enquadrar a ela, não só ter esse amor romântico, emocionado, mas nos enquadrar e viver o que ela diz. É o que a gente precisa para a vida da gente. E voltando para cá, falando do dom da fé, como eu estava dizendo, o escritor aos Hebreus vai definir como a certeza das coisas que se esperam. E definindo melhor, diferente da fé salvífica, aquela fé que a gente recebe quando aceita Jesus, o dom da fé, quero definir aqui melhor para você, esse dom ele é distinto, como eu falei da fé salvífica, né? Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para esse realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. E essa questão de transcendência, irmão, como o inimigo ele tem lutado para a gente perder essa iniciativa de transcendência. Como o inimigo, você já tem percebido, como o inimigo tem lutado para nós sermos racionais ao ponto de ficarmos céticos e incrédulos ao que Deus faz? A capacidade de transcendência, eu estar aqui e ter a noção exata, isso é transcender, ter a noção exata de que os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. Os olhos do Senhor estão contemplando cada necessidade aqui. Os olhos do Senhor estão, nesse momento, captando exatamente os seus pensamentos. Isso é capacidade de transcendência. Isso é capacidade de transcendência. E o inimigo tem lutado para a gente perder isso. E o inimigo tem lutado para a gente não considerar o mundo espiritual. É essa fé que está aqui dentro do sistema de dons de poder, dom de fé. É você ter fé suficiente de você olhar um paralítico e falar: olha, mesmo que não aconteça, eu vou tomar a iniciativa. Eu vou tomar a iniciativa, eu vou orar. Se não acontecer é porque Deus não quis. Porque Deus tem um propósito maior. Vocês já andaram com gente assim, irmão? Eu já andei com gente assim. O cara está morto lá no caixão. Eu falei, pode ser que não aconteça, mas eu tenho fé suficiente para ele levantar daí. Se Deus não quiser que isso aconteça, isso não vai acontecer, mas a minha fé, eu tenho fé suficiente para que isso possa acontecer. Se não acontecer, Deus vai continuar sendo Deus. Eu já andei com gente assim. Isso é fé, é o dom da fé. Não é uma fé louca, não é uma fé insana, mas é o dom da fé. Você olhar para um problema, qualquer coisa que te aconteça, irmão, isso não é bitolação, isso não é loucura, me deu uma dor de cabeça. Isso é fé, irmão. Antes de eu tomar o remédio, eu vou orar. Eu creio que Deus pode fazer. Se Ele não quiser fazer, se foi por falta de água que eu não bebi, uma enxaqueca, meu fígado, que for, eu vou orar primeiro. Isso é fé, irmão. Fé. Como nós precisamos ser alcançados pelo dom da fé. Dom da fé, diferente da fé salvífica que eu acabei de dizer. O dom da fé está entre os dons de poder. Eu tenho que acelerar. O Espírito Santo concede ao crente para esse realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. É o dom da fé. Dentro da esfera dos dons de poder, o próximo dom, os dons de curar. Os dons de curar, os cessacionistas, eles dizem que não estão em evidência mais. Deus ele tem feito uma reforma, inclusive dentro de algumas igrejas consideradas assim, da reforma, né? Os conservadores, algumas igrejas. A verdade que está acontecendo, Deus está batizando com o Espírito Santo até dentro da igreja católica, irmão. Deus está batizando com o Espírito Santo dentro da igreja católica. Joel dizia, nos últimos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam. O Espírito Santo nunca teve tanta liberdade, nunca foi tão derramado como está sendo derramado nos últimos dias. Sabe por quê? Nós estamos vivendo a plenitude dos gentios. Deus ele nunca agiu com tanta misericórdia como tem agido nos nossos dias. O mundo nunca foi tão ruim.
como tem sido nos nossos dias. Por isso o Espírito Santo tem sido derramado na mesma proporção. Só não sente Deus quem não quer. Você não precisa estar dentro da igreja, irmão. Eu tenho ouvido relatos de homens ateus, professas, a vida toda, que começam a ler a Bíblia e se convertem. Ninguém chegou a eles e falou com eles. Homens que começam a ler a Bíblia para contender, para criticar, e recebem Jesus. O Espírito Santo sendo derramado. Aí às vezes eu fico pensando, como é que pode dizer que o Espírito Santo não atua mais com os dons derramados à igreja? Eu não estou aqui para questionar, eu quero considerar os meus irmãos, ter tolerância com os meus irmãos. Somos cristãos, não é uma questão de salvação. Vamos de mãos dadas para o céu. Mas está muito claro e evidente o derramar do Espírito Santo, irmão. O pastor aqui contou de experiências dele no domingo passado. E tantos irmãos têm tantas experiências para contar. O Espírito Santo está facinho, irmão, nos nossos dias. Está fácil, irmão. É só você se voltar para Ele, abrir o seu coração e dizer para Ele: me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não quero mais ficar tentando do meu jeito. Faça do seu. Eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. Derrama os Seus dons espirituais sobre a minha vida. Eu quero ser um instrumento melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser mais utilizável a Ti. Eu me rendo a Ti. É mais fácil, irmão. É uma atitude inteligente. Se entregar ao Espírito Santo, se entregar ao Senhor. E a gente só sofre, sabe? Tentando desafiá-lo, fazendo bico para Ele, manha. Eu sinto Deus aqui falando isso, porque já aconteceu comigo quantas vezes. Eu nascido e criado no Evangelho. Falei, cara, não dá para mim. Não é possível que Deus quer isso para mim. Não é possível. Esse negócio de pregar, esse negócio de... não é para mim. Quantas vezes Deus já me levou para o deserto para me chegar a essa conclusão. E da última, então, falei, Pai, não dá não. Não dá não, me dê força com o Senhor, é burrice. Não que Deus seja sarcástico, não que Deus, Ele não respeite o seu livre-arbítrio. A questão não é essa. A questão é que a gente vive uma vida aquém do que a gente viveria se nos entregássemos a Ele. Atitudes é mais inteligente chegarmos: eu quero ser tua igreja. Eu quero ser tua igreja, eu quero ser teu, eu quero ser usado por ti, sim. Essa é a tua vontade, eu estou aqui. Eu me rendo a ti. Independente do sistema, independente da questão organizacional, eclesiástica, independente de cargo, independente de posição, independente de influência, eu estou aqui. No que o Senhor quiser fazer de mim, eu estou aqui. É a atitude mais inteligente. Você lembra do jumento que entra com Jesus? Ele pisou em flores, sei lá o que mais jogaram para ele. Você já deve ter ouvido uma história que é uma ilustração, mas é muito legal, inteligente. Ele chega do outro lado depois de ter atravessado com Jesus, tirando onda. Viu com quem? Com os outros jumentos. Falaram, mas tu viu quem estava montado em você? A atitude mais inteligente é se deixar ser usado por Deus, querido. Se deixar ser usado por Deus. Se deixe ser usado por Ele. Se permita. Ele não vai invadir seu coração, Ele não vai fazer isso à força. Mas se você se permitir, as coisas vão fluir de maneira tão natural. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Já aconteceu contigo? Deve ter acontecido. Fechar teus olhos assim, que isso? Será que é para mim isso aí? É isso que Deus tem para você, querido. É isso que Deus tem para você. Deus te levar a lugares que você nunca imaginou, fazer com você. É isso que Deus tem para você. Se você se permitir ser usado por Ele. É só isso. Mas você tem que se preparar, é no momento certo. O apóstolo Paulo ficou 11 anos aos pés de Ananias, aprendendo, desconstruindo tudo que ele achava que sabia, para a primeira viagem missionária dele. Criado aos pés de Gamaliel, uma ortodoxia excelente, hebraica, mas Deus quebra ele, deixa ele cego. E Jesus chegando para ele, é eu que você tem afrontado, cara. Você está me perseguindo, cara.
tem nada de heresia nisso aí não são hereges não, são meus filhos. É o que eu tenho para o plano da salvação, é a nova realidade. Os sacerdotes em 400 anos não deram conta. João Batista em 6 meses fez o que em 400 anos os sacerdotes não conseguiram. Anunciou Jesus em 3 anos e meio, implantou a igreja. E nós estamos aqui 2021 anos depois e fomos alcançados por essa atitude tão maravilhosa de Jesus. Iniciou em João Batista, antecedendo ele. O sistema religioso foi quebrado porque não dava conta. O sistema antigo da lei, 400 anos de silêncio profético, nada aconteceu, Deus não falou, ele ficou em silêncio. João Batista em 6 meses, Jesus em 3 anos e meio, mudou tudo. Os homens inventaram 613 preceitos em cima do decálogo das 10 leis. Tinha lei para tudo, era absurdo. Você já deve ter estudado os primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. 613, como de 10 eles ramificam 613? Porque tudo favorecia o sistema daquela época. Deus olha do céu para baixo, Isaías profetiza 700 anos antes. O pastor cansa de falar isso aqui, fala direto. Poxa, quem enviarei? Quem há de ir por mim? Jesus lá com ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou morrer por aquele povo que vai estar na Sal e Luz dia 20 de janeiro, lá ouvindo aquele doido lá em cima falar. Eu vou. E Jesus ainda diz mais, que o trabalho da sua alma ele veria e ficaria satisfeito. Jesus já nos via aqui. Dando continuidade, vamos terminar. Dom da fé, falei. Dons de curar. 1 Coríntios capítulo 12 ainda. Vamos falar dos dons de curar, para a gente encerrar. Os dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Por isso que são dons de curar, né? Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade. Sabedoria no momento certo. No Antigo Testamento, Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Salmo 103, 3, aí. O salmista bem dizendo ao Senhor. A concessão desses dons, a igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo de seus pecados. A necessidade desses dons, os dons de curar, são necessários à igreja da atualidade, no mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente. Sabe, aquela argumentação só científica? Ah não, eu só acredito se tiver comprovação científica. Irmãos, eu tenho falado com Deus na minha casa. Eu estou aguardando uma cura que Deus vai fazer na minha família. E eu quero chegar aqui com todos os exames, os exames de antes e os exames de depois. E vai ser com comprovação científica, mas eu sei quem vai fazer é Deus. E eu já falei com ele que eu vou prestar um culto em ação de graças a ele. Eu vou prestar um culto em ação de graça. Deus vai curar, eu creio. Para a glória dele, vai ser para testemunhar. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Mas eu sei que se ele fizer, irmão, o nome dele vai ser tão glorificado. Eu vou testemunhar tanto, e tantas outras que ele já proporcionou na minha vida. Eu creio que Deus vai fazer. E eu tenho certeza que é na tua casa também assim. Comprovação científica, é medicina, foi médico, foi fisioterapia, foi nada, irmão, foi Deus. Foi Deus. Deus ainda derrama dos dons de curar sobre a sua igreja. Deus derrama, irmão. Deus faz. Claro que a gente não tem que procurar, não tem que caçar a doença. A gente tem que fazer um exercício físico, parar de comer gordura, parar de comer sal, parar de comer açúcar em excesso. Mas Deus ainda cura, irmão. Milagre é Deus quem faz. Milagre é Deus quem faz. Dons de curar, dons de poder, dom de operação de maravilhas. Ainda está dentro do sistema dos dons de poder. Operação de maravilhas. O que são os dons de operação de maravilhas? O dom de operação de maravilhas, esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis.
Irmãos, eu já vi Deus agindo no dom de operação de maravilhas. Deus não é papagaiada, não é palhaçada, não. O homem de Deus orava e fala: pega um balde lá para mim, por favor. E orar, irmão, e a mulher cuspiu o câncer dentro do balde. Os irmãos já devem ter visto isso, eu já vi isso. Operação de maravilha, irmão. Operação de maravilha, irmão. O homem de Deus orar, a mulher de Deus orar e a pessoa ser curada na hora. Operação de maravilhas. Não é aquela cura de você não ver, mas é coisa visível. Operação de maravilhas. Deus ainda derrama do dom de operação de maravilhas sobre a sua igreja, irmão. Deus ainda derrama. Basta você se colocar no lugar: Pai, é para mim, derrama sobre a minha vida. Dons de poder. E para terminar, dons de elocução. Vamos terminar agora. Os dons de elocução, eles definem-se, para a gente terminar, variedade de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. Eu creio que Deus fala, eu creio que Deus revela. Já perguntei a alguns amigos, algumas pessoas que são usadas pelo dom de profecia: mas como é que acontece? Para um irmão, poxa, Mike, para mim parece um painel de LED na minha frente assim. Já perguntaram? Eu perguntei. Para mim parece um painel de LED, irmão, falando para mim. Não tem aquele negócio, eis que eu te digo, eis que eu te falo, não. É do lado, você conversando com o irmão, quando você está conversando, você fala: irmão, Deus acaba de me dizer aqui isso. Não é uma profetada a ermo. Não é qualquer coisa. É coisa que só você e Deus sabem. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo, irmão. Irmão, aconteceu comigo. Eu no monte ali, do quebra-mola, o irmão fala. Irmão, o irmão vinha rodando. Aquilo é impossível acontecer se não for de Deus. Igual um peão. O irmão ficar rodando igual um peão 5 minutos na minha frente, no mesmo lugar. Acho que Elisângela, você estava comigo. 5 minutos. Eu olhando aquilo. O Espírito Santo falando no meu coração que era dele, porque ele é sensível, discernimento do Espírito. Daqui a pouco o homem parar sem estar tonto na minha frente e falar somente o que eu tinha falado com Deus, eu e Deus. Acontece, irmão. Dom de profecia. Alguns amigos já falaram: Michael, parece um LED na minha frente assim, ó, passando. Outros dizem que houve uma voz distinta de qualquer voz ao seu ouvido. Existe um momento de confronto ainda. Deus confirma que é ele. Dom de profecia. Deus derrama sobre a sua igreja, irmão, o dom de profecia. Deus derrama o dom de profecia. Como eu falei, não é para decifrar número da loteria, qualquer besteira. É o que você esteja, só você e Deus, ouvindo falar dele, precisando ouvir dele. Interpretação de línguas. Está lá, dentre os dons de 1 Coríntios 12. Interpretação de línguas. Você, mais didático aqui. Interpretação de línguas, vamos falar dele. Definição do dom. Thomas Hoover, um outro teólogo continuista, ensina que interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28. Irmão, Deus é tão poderoso que através do Espírito Santo ele derrama os dons espirituais sobre a sua igreja. E no capítulo 14, no 12, ele fala sobre os dons. E no capítulo 14, ele fala sobre a boa utilização. Mas o que nós, os seres humanos finitos, fizemos? Não, isso dá muito trabalho. Ensinar corretamente a igreja, ler o texto ali, explicar detalhe por detalhe o que realmente acontece. Isso dá muito trabalho. Então vamos evitar a meninice, vamos evitar a imaturidade, a papagaiada dentro da igreja, a pulação, né? E vamos acabar com isso. A igreja fica sem ferramentas. A igreja fica sem os bits para a furadeira. Lembra que eu falei com os irmãos? Dentro do discernimento, irmão, da maturidade. Isso é ensino, isso dá tempo, desconstruir ideias, é conversar aqui. Não vai ser em 30 minutos, em 40 minutos que a gente vai ter o discernimento dos dons espirituais para a igreja, não vai.
Outros irmãos precisam massificar, chegar aqui e falar, trazer isso de novo, e falar com os irmãos, e incentivar os irmãos a buscarem, a receberem, para a igreja estar com as ferramentas ideais para aperfeiçoamento do irmão. Eu quero ser acrescentado pelo dom que Deus está derramando sobre a sua vida nessa noite. Eu quero ser acrescentado, irmão. Eu quero ser acrescentado, irmão. Pelo amor de Deus, me acrescenta. Abre o teu coração, abençoado. Diga para Deus: Deus, derrama sobre a minha vida. Porque nós somos um corpo de vários membros, irmão. Deus vai derramar a um dom, Deus vai derramar a outro dom, Deus vai derramar na vida de outro dom. Se estivermos cheios do Espírito Santo, irmão, não vai ter inferno que vai se levantar contra a igreja do Senhor. Nós vamos entrar em qualquer lugar, nós vamos sair de qualquer lugar, nós vamos evangelizar com poder, nós vamos operar maravilhas, nós vamos curar enfermos, irmãos. Deus vai nos dar discernimento da palavra da sabedoria, da palavra da ciência. Deus vai nos dar, queridos. Eu quero andar com vocês cheios dos dons, irmãos. Eu quero. Deus, Ele deseja isso para a sua igreja. Ferramentas. É como se Deus estivesse com um monte de ferramentas novas, entregando a sua igreja nos dias atuais. Toma meus filhos, e a gente virando as costas. Eu quero continuar tentando cavar com a minha mão aqui. Mas é tão mais fácil com as ferramentas que eu estou dando para vocês. Quero continuar cavando com as minhas mãos, quero continuar batendo cabeça, eu quero continuar brigando com o meu irmão que não acredita, eu quero continuar contendendo com o meu irmão que tem uma interpretação diferente. Irmão, é só ler aqui, é só voltar para a palavra de Deus, irmão, é tão simples. Por que as pessoas dificultam tanto? Porque sujam as águas, porque turvam as águas, irmão. Isso é tão simples de entender. Para a gente terminar, vamos terminar. Ainda dentro dos dons de elocução, já falei de variedade, dom de profecia, já falei de interpretação das línguas. Agora vamos falar das variedades das línguas. Vamos terminar. Página 36. Que é o dom de variedade de línguas. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover. Eu não gosto dessas nomenclaturas, irmão. Eu sou pentecostal, eu sou reformado, eu sou luterano, eu sou anglicano, eu sou cristão. Sou cristão, irmão, sou cristão. Tenho Cristo na minha vida. Eu aceito tudo que Deus deixou para a sua igreja. Eu sou cristão, irmão. Rotulação, Jesus nunca quis isso. Rotulação, Jesus nunca quis. Mas o que ele diz aqui sobre a variedade de línguas, para a gente terminar. É variedade de línguas, né? Página 36, para a gente terminar aqui. Dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração, transmissão de uma mensagem. Stanley Orton ensina que alguns ensinos que ensinam que por estarem listados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. A finalidade: o primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja, elas são para a devoção espiritual do crente. Eu falei, eu e Deus aqui falando. Devoção, meu espírito falando com o Espírito de Deus. Eu aqui falando em mistérios com Deus, coisas que eu nem sei o que eu falo. Mas quando a interpretação é para a igreja. Existe o outro fenômeno, quando eu falo e as outras pessoas dos outros países, dos outros idiomas, entendem no idioma delas. Aconteceu lá em Atos 2. Dom de variedade de línguas. Queridos, para a gente concluir, terminar, eu já passei muito do horário, mas espero que Deus tenha falado ao teu coração, como Ele falou ao meu nesses dias, como Ele tem movimentado o meu coração. Eu fiquei sabendo que eu ia ministrar a palavra no último domingo aqui. E Deus falou ao meu coração, traz isso para a minha igreja. Eu falei, Pai, então me ajuda. Me ajuda. Que beneficie a sua igreja, que ela esteja instrumentalizada, que ela procure buscar isso depois, sabe, que não se encerre por aqui, que nós tenhamos sede de entender o que Deus deixou para nós, que nós venhamos de fato parar de viver na superfície, irmão, que a gente de fato possa mergulhar no que Deus tem para nós. Meu irmão,
A gente sempre fala aqui, o muro é do diabo, meu. O muro é do diabo. Você quer ser bem sucedido na vida? Em tudo que você fizer, de fato, quer ter vida eterna, fecha com Deus. Se você não quiser, não fica brincando, não. Fecha com o capeta, irmão. Fecha com o diabo, irmão. Para de brincar. Porque se você estiver em cima do muro, você já é dele. Não tem meio termo. É radical. Ou você fecha com o diabo, ou você fecha com Deus. Não tem como brincar, porque se você ficar em cima do muro, você vai cair. Nós iremos cair, nós iremos envergonhar o Evangelho, nós iremos, irmão. Estou falando de mim, ninguém tem imunidade. Ou nós aceitamos o que Deus tem para a igreja, ou nós de fato queremos, sabe, de acordo com o conhecimento que Ele tem nos dado, o esclarecimento, a quem muito é dado é cobrado. A partir de hoje vocês não serão os mesmos cristãos. Ao peso disso aqui, eu não estou amedrontando ninguém, é verdade. A partir de hoje vocês não serão as mesmas pessoas. Deus está disponibilizando conhecimento a você. Então, a partir de hoje, a responsabilidade aumenta. Ou você aceita, ou você de fato abre mão, e vamos parar de brincar. Ser igreja. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Acabou. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Acabou o meio termo, irmão. É nos dedicarmos a Ele com racionalidade, é o que eu sempre falei. Vida com Deus, estudo bíblico, racionalidade e visão macro de mundo nunca fez mal a nenhum cristão. É o que a gente precisa ter. É o que eu desejo para a sua vida. Eu tenho buscado para a minha vida, irmão, como Deus tem falado no meu coração, inclusive aqui, em tudo isso que eu estou falando. O quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso me dedicar e tentar entender qual dom Deus tem derramado sobre a minha vida, o que Ele ainda quer derramar, quanto eu preciso entender. E que você também entenda isso nessa noite. Eu quero pedir desculpa pelo tempo aí que passou. Que Deus continue a falar o seu coração. E nas suas orações, de fato, fale com Deus. Pai, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Estou me lembrando aqui de um último livro que eu li, Soluções para os Conflitos da Vida, do Paul Yun-Shu, pastor da igreja na Coreia, de mais de 1 milhão de membros. Ele chegou para Deus e falou assim: olha, eu quero ser como Billy Graham, chegar e falar senhoras e senhores, ou como Oral Roberts, a didática que Oral Roberts tinha. E Deus falou com ele: eu só quero um Paul Yun-Shu, eu só preciso de você. Seja o melhor Paul Yun-Shu que você puder ser. Para de ficar se comparando com os outros. Para de ficar se comparando com Billy Graham, com Oral Roberts. É você que eu quero usar do teu jeito. É você. E Deus fala para você nessa noite: é do teu jeito que Ele quer te usar, querido. É do teu jeitinho aí. O teu temperamento, com o teu caráter vai ser corrigido. Estamos sendo corrigidos pelo caráter de Cristo, mas é do teu jeito, irmão. Se você é introvertido, é desse jeito que Deus quer te usar. Se você é extrovertido, se você tem uma iniciativa para algum dom natural, é com esse dom que Deus quer te usar. É desse jeito. E eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue a falar o seu coração, abençoar a sua vida. E você de casa, Deus te ama demais. É isso, meu pastor. Eu volto para o Senhor. Vamos orar? Quero te convidar para você ficar de pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém nessa noite que chegou aqui enfermo? Tem alguém nessa noite que está incomodado com algum tipo de dor? E você saiu de casa e falou para o Senhor: pai, eu vou lá, por mim eu não iria, mas eu não quero voltar do mesmo jeito. Tem alguém nessa noite que saiu daqui? Não estou tirando no escuro, não. Tem alguém nessa noite? Se você tiver vergonha de vir aqui, não vou nem te chamar para vir aqui, só bota a mão no teu coração, só isso. E se é de Deus o que eu estou falando, nos próximos cultos você vai testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Agora, em nome de Jesus, se você crê, eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para isso. Vou orar e vamos passar ao Senhor. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos, aprendendo da tua palavra, sendo ministrado pelo teu Espírito Santo. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós nunca mais seremos os mesmos. Seremos uma igreja aberta